Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, em horário especial hoje, porque teremos a transmissão do Jogo do Brasil, um pouquinho mais curto, um pouquinho mais cedo, mas o que importa é que estamos juntos, Vera Magalhães. Boa tarde. Verdade, Bocardi. Nossa primeira vez juntos em 2022. Bem-vindo você também de volta. Boa tarde para Carol e para todo mundo. Oi, Vera. Não sabia que era para usar branco, gente. Não recebi a mensagem. Devia ter aderido também. É o nosso ano novo da composição completa hoje. Primeiro dia. Feliz 2022. Feliz 2022 para todo mundo. O meu é um bege. Num esforço aí de iluminação aqui, pode ficar branco. Vamos nessa. Aí, então tô vendo errado. Preciso trocar meus óculos. Olha só, Vera. Falar um pouquinho aí da questão de vacinação. Continua, a gente ficou fora tanto tempo, longe, e no fim a discussão continua a mesma, essa luta para ter uma única linha de apoio à vacinação das crianças. Luta, efetivamente, Bocardi. A ministra Rosa Weber já deu um prazo para que o Ministério da Saúde explicasse uma nota anti-vacinação infantil e a favor ainda do tal kit Covid. Pediu que a nota fosse desconsiderada, aliás, determinou. Mas a mesma Secretaria Especial de Atenção à Covid, soltou uma nova nota em que usa vários conceitos bastante deturpados para falar sobre vacinação infantil. Diz que ela não é obrigatória, porque não faz parte do Plano Nacional de Imunização, e sim de um plano de operacionalização do combate à Covid-19, e, portanto, os pais não seriam obrigados a vacinar seus filhos, criando confusão justamente no momento em que a gente tem as UTIs pediátricas com maior ocupação desde o início da pandemia, em alguns estados chegando a 80% de ocupação de crianças em UTIs, e que estudos aí, mundo afora, mostram os prejuízos da Covid para crianças. Não é algo, a criança passa pela Covid como se não fosse nada. Saiu um estudo bastante prestigioso recentemente, associando o início de diabetes do tipo 1 em crianças como um efeito longo da Covid para essa faixa etária. Então, o governo, em vez de incentivar a vacina de crianças, agora que nós temos 2 imunizantes aprovados pela Anvisa para esse fim, segue boicotando a vacinação, segue dando informações desencontradas e, com isso, desencorajando os pais a vacinarem as crianças e contribuindo para esse clima de verdadeira histeria que existe em alguns ambientes, com difusão de maluquices do tipo que crianças estão morrendo e pais sendo coagidos em ambientes públicos a não vacinarem seus filhos, tudo isso com o beneplácito do governo federal. Falando em governo, Vera, já vou passar para outro assunto, que o nosso tempo hoje está corrido, mas o presidente Jair Bolsonaro confirmou a ida à Rússia em fevereiro. Vai passar na Hungria também, né? E disse que o presidente lá, o Vladimir Putin, é conservador, que é um aliado. Apesar de toda essa tensão na Ucrânia, Bolsonaro parece que vai mesmo, né? É isso. O Bolsonaro confunde, Carol, conservadorismo com autocracia, né? Na verdade, ele vai visitar 2 autocratas, é disso que se trata. E num momento de bastante tensão naquela região, em que o próprio vice-presidente, Hamilton Mourão, há 2 dias, disse que provavelmente essa visita seria cancelada, uma vez que há riscos de segurança na região e, portanto, o Itamaraty deveria desencorajar o presidente da República a fazer essa viagem. Bolsonaro, como sempre, ele joga esses conceitos ao léu naquelas conversas com seus apoiadores, né, no cercadinho. Aí lá quis saber do Bolsonaro se Vladimir Putin é um de nós, gente como a gente. E aí Bolsonaro resolveu dar aula em ciência política e dizer que Putin é um conservador, quando na verdade ele é um autocrata. Hoje os movimentos que ele faz em relação à Ucrânia, que são de uma iminente invasão,
da Ucrânia colocam em risco a Europa e são contrapostos pelas nações democráticas do Ocidente, sejam elas mais liberais, sejam elas mais conservadoras, mas conservadorismo é um movimento que está incluído dentro do espectro democrático. Quando você considera autocratas que se perpetuam no poder, que usam a força para tentar subjugar vizinhos e adversários. Você não está falando de conservadores, você está falando de pessoas com propensão à ditadura. A Rússia, em alguns lugares, é considerado um regime ditatorial. Não bastasse isso, a confusão, a salada que Bolsonaro faz é de tal natureza que ele omite o fato de que Vladimir Putin apoia algumas ditaduras de esquerda que ele adora criticar. Então, a Rússia tem uma linha de apoio, inclusive financeiro, a Cuba, linha de apoio ao governo Maduro na Venezuela, inclusive com fornecimento de armas. E ele passa batido por esses fatos para incluir Putin como um dos seus. O conceito é bastante infantiloide, porque como Putin já deu algumas demonstrações de apreço ao presidente brasileiro, num ambiente internacional em que Bolsonaro é visto como um pária, isso para ele já é suficiente para considerar Putin um dos seus. E aí, de tabela, dizer que ele é um conservador. Mas qualquer um que entenda conceitos básicos de ciência política, de teoria política, sabe que não é disso que se trata e sabe também que o mais prudente, o mais recomendável em termos de diplomacia seria adiar essa viagem. Não que não possa haver, como ele diz, ganhos comerciais ou mesmo de troca de tecnologia e científicos numa visita à Rússia. Certamente pode haver, mas este certamente não é o momento. A visita será em fevereiro e os analistas prevêem para esse período o ápice da tensão na região, com uma possível invasão da Ucrânia, que seria respondida pelos Estados Unidos e pela Europa. Então, pode haver até uma guerra incipiente ali naquela região e Bolsonaro não tem nada que ir fazer lá numa situação como essa. Além de ter essa questão da guerra, capaz de ter na hora, recebe lá uma ligação, bota todo mundo em conferência, o Miguel Dias lá de Cuba, o Maduro e tal, é bacana. Quero ver lá como é que Bolsonaro vai se comportar diante. Que fase. Guerra a gente ainda não experimentou, a gente já experimentou quase todo o bingo das desgraças, mas guerra ainda não. Quem sabe Bolsonaro está querendo enfiar o Brasil num conflito no qual o Brasil não tem nada a ver, né? Exato. Rapidamente aqui para a gente encerrar, um outro ponto em discussão também é a história da turma do MBL chegando junto ao Podemos, junto com o Moro. Exato, a gente falou bastante dos movimentos dos candidatos nesses últimos dias, vamos falar mais, daqui até a eleição eles só vão se acentuar, mas ontem houve a cerimônia de filiação de uma parte do MBL ao Podemos, né? Então, o Mamãe Falei, aqui de São Paulo, Kim Kataguiri, outras lideranças, outros deputados, num movimento de aproximação com o Sérgio Moro. Ele já vinha se dando esse movimento nas redes sociais, em declarações dessas lideranças. O MBL é um grupo que ganhou relevo ali nas manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, começou a eleger bancadas em 2018, ainda dispersas em vários partidos, então deputados, vereadores foram eleitos pelo DEM, alguns pelo Patriota, e a tentativa agora é unificar esse grupo no Podemos em torno da figura de Sérgio Moro. É uma tentativa deles de se manterem à direita, se dissociando de Bolsonaro. Foram apoiadores do governo no início, romperam logo ali em 2019, em maior e menor grau, romperam mais fortemente na pandemia e agora se aproximam do ex-ministro e ex-juiz. Bocardi, vamos ver como que isso vai resultar em apoio para ele num eleitorado mais jovem, num eleitorado que se associa ao MBL. Diga. Você concluiu? Desculpa. Concluí, vi que a Bárbara já está fazendo sinal de acabou, né? Temos que entregar para o Acabou. Então a gente acaba ao som escolhido por vocês, que são Djafãs. Nem vamos explicar isso. O Djavan disse que essa letra não é nonsense, tá, gente? Leiam uma matéria no Globo em que ele diz ali toda a explicação de açaí, guardiã, zoom de besouro, imã. 70 aí?
74? A música? Não, é, a por idade, aí. aniversário hoje. Ah, hoje é aniversário dele. Acho que ele faz 73, verdade, Bocar. Boa. Parabéns, Djavan, Até amanhã, bom demais. gente. Obrigado, Vera Magalhães e Vavó.